Atenção, motoristas, preparem o bolso. O preço dos combustíveis deve subir a partir de hoje. Isso porque os tributos federais voltam a ser cobrados. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, muito gentilmente nos atende o presidente executivo da ABICOM, Sérgio Araújo. Presidente, bem-vindo. Obrigada pela participação. Bom dia, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom dia, prazer nosso. Presidente, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis vê com qual expectativa agora o retorno dessas cobranças? O consumidor final deve sentir também a correção nas bombas? Bom, esse reajuste, esse retorno desses encargos, desses tributos federais já era esperado, lembrando que tem aí a medida provisória que já havia com essa previsão de retorno, e eu diria que nós, brasileiros, estamos aí com sorte, porque o preço do petróleo tem caído no mercado internacional, a nossa moeda também tem sido valorizada, e com isso existe um espaço aí para que tenha esse aumento do tributo sem que tenha um impacto total no preço para o consumidor final. Tá? A expectativa hoje é de um aumento na gasolina de 34 centavos por litro e no etanol hidratado, que é o combustível alternativo à gasolina para aqueles motoristas que têm veículos com tecnologia flex, é de 22 centavos por litro. Presidente, falando sobre um outro assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa tentativa de ampliar a questão dos veículos aqui no Brasil, o barateamento dos carros aqui no país, pelo menos 300 milhões de reais a mais para um dinheiro que vai entrar na economia para tentar reativar esse setor, mas em contrapartida haverá reoneração do diesel, possivelmente em outubro. Isso prejudica o setor de que maneira e o consumidor vai sentir de que maneira no bolso isso? Olha, pelo que eu vi ontem na mídia, o ministro Fernando Haddad está com uma proposta de uma reoneração da ordem de 3 centavos por litro no óleo diesel a partir de outubro. Lembrando que no início de junho, no dia 6 de junho, já teve um aumento de 14 centavos, então, de 11 centavos. Então, sem dúvida, um aumento no tributo ele é repassado automaticamente para o preço para o consumidor e impacta, sem dúvida, no custo do transporte, uma vez que o diesel aí é o combustível utilizado nos equipamentos que movimentam, poderia dizer que movimentam a nossa economia, Estamos aí no Brasil com uma dependência muito forte do modal rodoviário, ou seja, queimando óleo diesel para movimentar pessoas e mercadorias também. Então, sem dúvida, haverá um impacto. Eu acho que é bastante discutível aí essa questão de utilizar um aumento no imposto do óleo diesel para subsidiar a comercialização de veículos. Entendo que o governo avaliou essa possibilidade de dar um maior dinamismo aí na economia, manutenção de emprego e renda com as montadoras funcionando, mas é um tema que, de fato, merece um debate. Presidente, agora a suspensão da cobrança dos impostos federais sobre combustíveis, que começou em março de 2022, deveria durar até o fim do mesmo ano, mas acabou sendo prorrogada, foi bem-vinda? Quais os efeitos causados por essa suspensão temporária? Olha, como você falou, a previsão de retorno era 1º de janeiro de 2023. O governo que assumiu, o governo do presidente Lula, resolveu adiar. No caso do óleo diesel, ele jogou aí até o final, diesel e o GLP, ele jogou até o final do ano. E para a gasolina, então, houve essa primeira intenção de retorno dos tributos federais, ainda no primeiro semestre, foi adiado por mais um pouco e agora está retornando. O que a gente tem que considerar é que, sem dúvida, os tributos sobre os combustíveis eles têm um peso importante no orçamento do governo e manter a desoneração durante todo o período impacta no orçamento do governo, então vejo isso como uma necessidade realmente. Acredito que essa postergação
do retorno dos tributos foi uma medida no sentido de não onerar para a população, mas dentro da possibilidade, dentro da capacidade do governo de suportar essa redução no orçamento. Bom, o nosso comentarista de economia, Alan Gani, também participa desta conversa falando sobre o preço dos combustíveis. Alan Gani, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Hoje temos muitos assuntos, indicadores e a inflação. E em relação aos combustíveis, a sua pergunta. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia, Sérgio. A minha pergunta é: qual que seria a melhor política para não ocorrer uma volatilidade tão grande aqui no mercado interno e também preservar os lucros da Petrobras? Bom, essa realmente é uma excelente pergunta. A gente precisa criar um ambiente favorável à realização de investimentos para que a iniciativa privada realize os investimentos na ampliação da capacidade de produção dos combustíveis e, com isso, um dia a gente chegar a ter essa independência, não depender da importação dos principais derivados e poder, então, com os recursos próprios, administrar o preço dos combustíveis. No cenário atual, onde existe uma dependência, só lembrando aí que em 2022, no caso do óleo diesel, foi necessário importar 31% do volume demandado, e na gasolina algo em torno de 14%, 15%. Então essa dependência é muito forte, ela exige realmente que a precificação seja feita com base no valor de mercado, uma vez que nós estamos falando de commodities. A prática de preços artificiais, como a gente verificou nos últimos anos, né, ela, sem dúvida, inibe a realização de investimento. Ninguém vai colocar dinheiro onde existe um agente dominante que pratique preço artificial, prejudicando a rentabilidade do seu negócio. Então, é importante que, de fato, a gente tenha uma precificação adequada das commodities, de forma a criar um ambiente concorrencial, um ambiente que dê segurança para que os investimentos aconteçam. Presidente executivo da ABICOM, Sérgio Araújo. Presidente, obrigada pelos esclarecimentos todos, pelas explicações. Boa quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Um bom dia para todos.